Muito boa noite, queridos e amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida, com a sua casa e com a sua família. Muito bom nós estarmos aqui nesta noite para juntos passarmos um tempo de louvor, adoração, gratidão ao Senhor. Um tempo também onde seremos ministrados pela sua palavra, que tanto necessitamos, precisamos e que nos edifica. E que é para nós o alimento necessário todos os dias. Você que nos visita é muito bem-vindo, sinta-se à vontade. Bem verdade que nós gostaríamos de recebê-lo presencialmente, mas nesse momento ainda não é possível. Mas de alguma forma estamos chegando até você que nos visita, até você que é membro da igreja, através deste culto online. Que você possa se inscrever ao nosso canal, você possa participar de alguma forma da programação da igreja. Hoje pela manhã, às 9h15, tivemos a EBD online, o Fábio Trujillo trouxe a ministração, às 10h30 o pastor Ageu trouxe uma palavra abençoadora para as nossas vidas, e agora nós estamos aqui para este culto da noite, onde o pastor Clóvis trará a mensagem. Que você possa, nesse momento, dedicar o seu tempo, a sua mente, o seu coração totalmente ao Senhor. Preste a Ele um culto, preste a Ele a adoração, pois assim, como igreja, nós estaremos em diferentes endereços, mas unidos no mesmo propósito e na mesma fé. Eu quero ler um texto que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 6, a partir do versículo 35. Nós vamos então dar início a esse culto, e que você possa, juntamente conosco, aí na sua casa, louvar e adorar a Deus nesse tempo que o Senhor preparou e separou para cada um de nós. O texto diz, João 6, versículo 35, Então Jesus declarou, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Jesus declara para nós que Ele é o pão da vida, que desceu dos céus, para cumprir um propósito de Deus. E a recomendação é que nós nos acheguemos a Ele. Que nós nos alimentemos deste pão da vida, que tanto necessitamos e precisamos. Se eu e você cremos nele, faremos então a vontade de Deus Pai para conosco. Que Jesus possa habitar ricamente aí na sua casa, na sua família, nos seus familiares que estão distantes de você nesse momento, fisicamente falando. Mas que de alguma forma este pão da vida que se faz presente conosco possa ter presença, possa ter lugar na sua casa e juntamente com a sua família. Eu quero também nesse momento inicial de culto orar por você que tem entregue o seu dízimo e a sua oferta neste lugar. Você que tem feito isso de forma virtual, feito pela internet, está aparecendo para você aí as contas da igreja, você pode fazer através de transferência bancária, mas se há alguma dificuldade em você fazer este ato de fidelidade, de gratidão a Deus, você pode entrar em contato conosco. Estamos aqui na igreja a semana toda e podemos de alguma forma te ajudar a fazer a sua contribuição. Isso tem acontecido, os irmãos têm ligado e nós temos de alguma forma ajudado a esse ato de se cumprir, esse ato de generosidade, de fidelidade. Louvamos a Deus pelo comprometimento da igreja, pela ação dos irmãos, pela generosidade de cada um, por se importarem com um momento difícil que também a igreja tem passado. Mesmo em meio a tudo isso, vemos um povo fiel, que aqui neste lugar
tem se comprometido a entregar o seu dízimo e a sua oferta. Também, através dos alimentos que têm sido entregues aqui, essa semana nós entregamos as cestas básicas, mais de 100 famílias foram abençoadas pela tua fidelidade, pela tua generosidade. E quando nós falamos 100 famílias, nós podemos pensar que cada família não é uma única pessoa. São 2, 3, 4. Então, quantas pessoas estão sendo alcançadas através da generosidade do teu coração? Que você possa ser abençoado, que você possa ser todos os dias sustentado pelo Senhor, por esse pão da vida que está conosco. Eu quero orar nesse início de culto por você, por sua vida e por aquilo que o Senhor preparou para nós nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo dia que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor já nos deu, mas por esse momento de culto que agora entregamos a Ti. Obrigado, ó Deus, porque temos o privilégio de alguma forma estarmos reunidos aqui, ó Deus, para prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo possa também ministrar ao coração de cada um que nos assiste, de cada um que participa deste culto online. Visita, Senhor, cada família, cada pessoa individualmente, ó Pai, e que o Teu poder possa se aperfeiçoar, ó Pai, em cada um dos irmãos que nesta noite fazem parte deste culto. Aqueles também que assistirão pós o término do culto, ó Deus, que o Senhor possa continuar falando e ministrando ao coração de cada um. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso suprimento, é o nosso alimento, é o nosso sustento. És o pão da vida, Senhor, e a Ti nós recorremos todos os dias, porque precisamos ser alimentados. Obrigado, ó Deus, pelo Teu povo que tem entregue na sua casa o seu dízimo, a sua oferta, e tem assim, ó Deus, honrado ao Senhor, ó Pai, com a obra que o Senhor estabeleceu neste lugar. Te louvamos, ó Pai, pelo amor desses irmãos demonstrados à Tua igreja. Abençoa, Senhor, cada família, cada irmão que tem compromissos a serem honrados nesta semana. Se existe, ó Deus, pessoas que nos assistem nesse momento enfrentando dificuldades nesta área, que o Senhor possa, assim, ó Deus, trazer paz ao coração deles e abrir as portas, ó Deus, direcionando conforme a Tua vontade e o Teu querer. Conduza, ó Deus, todos os atos deste culto. Abençoa os irmãos do louvor que se prepararam, oraram e se colocaram à disposição para serem instrumentos Teus nesta noite e nos abençoar através dos cânticos. Seja assim a Tua vontade sobre nós nesta noite. Assim, ó Deus, nós oramos e cremos no poder que vem do Senhor sobre as nossas vidas e fazemos em nome de Jesus. Meu irmão, Deus te abençoe. Louve ao Senhor com alegria. Aleluia. Que nessa noite nós louvemos a Ele, o Cristo, a rocha na qual estamos firmados. Cativos
para sempre nos sustenta. Por sua misericórdia, Ele nos mantém. Fiel a mim, Senhor, quero adorar-te e te servir, porque a tua fidelidade vai além das nuvens e a tua misericórdia é para sempre. Porque és fiel a mim, Senhor, quero adorar-te e te servir, porque a tua fidelidade vai além das nuvens e a tua misericórdia é para sempre. Eu te louvarei, ó Deus, com todo o meu ser, um novo canto a ti eu cantarei. Povos te engrandecerei, porque és fiel a mim, Senhor. Quero adorar-te e te servir, porque a tua fidelidade vai além das nuvens e a tua misericórdia é para sempre. Eu te louvarei, ó Deus, com todo o meu ser, novo canto a ti eu cantarei. Do meu ser, anjos povos te engrandecerei, pra te adorar, pra te servir, pra te amar, foi que eu nasci, pra te exaltar, te engrandecer, Senhor. Pra te amar, foi que eu nasci, pra te exaltar,
Louvado seja Deus, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja plena, abundante em seu coração. Conforme acabamos de cantar, de fato, nascemos, existimos para a glória de Deus, para adorá-lo, para louvá-lo, e fazemos isto com todo amor, fazemos isso com alegria, pois reconhecemos quem Deus é, reconhecemos quem Ele é em nossas vidas e também reconhecemos o que Ele tem feito por nós. Portanto, aí do outro lado da tela, que o teu coração esteja aberto, inteiramente aberto, para prestar a Deus louvor, para prestar a Deus adoração. Queridos, hoje de manhã, no culto da manhã, eu falei sobre ser hoje o primeiro domingo do mês de junho, e a exemplo do que foi no mês de abril, a exemplo do que foi no mês de maio, no mês de junho também nós não estamos celebrando a ceia do Senhor. E sabemos que algumas igrejas têm decidido e optaram em realizar a ceia online. E não há erro nisso, mas sabemos também que há igrejas que preferiram não fazer a ceia online. E a nossa posição é o Conselho de Pastores aqui da IEV, a equipe pastoral da IEV, então decidiu também por não celebrarmos a ceia online, mas preferimos esperar para que ela aconteça no contexto do culto público e comunitário, presencial, com todo o povo de Deus reunido, celebrando a comunhão e a unidade. Então nós optamos por não realizar online e vamos então esperar para que possamos participar juntos deste momento, Senhor, deste momento tão precioso, deste momento com significados profundos para a nossa vida, para a nossa fé. E o fato de nós não estarmos participando da ceia nesses últimos meses, não significa que vamos estar sendo menos espirituais ou mais enfraquecidos espiritualmente, de maneira nenhuma. Mesmo não podendo nos reunir e participarmos, celebrarmos a ceia, nossa fé continua firme em Jesus. E de maneira nenhuma podemos nos esquecer do sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. Então, nesta linha, eu convido você a ter e manter o seu coração inteiramente voltado ao Senhor, orando, desejando e desejando profundamente, tendo a expectativa de tão logo podemos nos reunir e celebrarmos juntos a ordenança do Senhor Jesus para cada um de nós. Queridos, eu convido você nesta hora a abrir a sua Bíblia comigo no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 20. Nós vamos ler então, no capítulo de número 20, alguns versículos, e eu quero então basear a mensagem que vou trazer ao teu coração neste texto. Hoje pela manhã, o pastor Ageu pregando no culto da manhã, ele trouxe então a reflexão bíblica, baseando então no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4. E eu quero então me basear no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 20, e eu quero ler então este texto com você. Então, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 3. E depois, nós vamos pular alguns versículos
e vamos ler do versículo 14 ao versículo 15, para não ficar uma leitura muito extensa, e aí da sua casa você pode ler o capítulo todo como você quiser. Mas o texto diz assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Agora, a partir do versículo de número 14, que nos diz assim, o 14 e o 15: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. A batalha não é de vocês, mas de Deus. Queridos, o texto que acabamos de ler nos mostra que o rei Josafá, o rei de Judá, estava encurralado por inimigos terríveis, inimigos arrogantes, um grande exército e fortemente armado, estava pronto para atacar a nação de Judá, estava pronto para atacar a capital Jerusalém. E certamente não dava tempo de armar uma boa estratégia para aquela luta, além de não ter tempo para reagir àquela situação. Josafá também não tinha recursos para resistir àquele inimigo, para resistir àquele exército tão bem equipado e que pretendia realmente invadir e destruir a Jerusalém e destruir os judeus. Então, queridos, o texto mostra que uma crise terrível chega à nação de Judá e deixa o seu rei alarmado. Ao ler o texto, parece que esta crise se mostrava impossível de ser vencida, porque o exército do inimigo era muito maior, era muito mais poderoso do que o exército de Judá, do que o exército do rei Josafá. Queridos, com relação à minha vida, à tua vida, com relação à nossa experiência de vida, não é muito diferente. Às vezes a crise também chega inesperadamente. Na nossa vida também a crise às vezes chega de forma tão inesperada e ela chega com o intuito de destruir, com o intuito de desestabilizar-nos, com o intuito de arrasar a nossa vida. E muitas vezes podemos até pensar em desistir, achando que não vamos vencer, achando que nós não vamos conseguir encontrar uma saída para algumas situações.
Esta tem sido a realidade. Mas, queridos, quando nós nos vemos diante de situações assim, a única coisa que nos resta parece que é nos conformarmos com a derrota diante de situações tão difíceis. Parece que muitas vezes nos vemos em situações assim: não me resta, não tenho outra alternativa senão me conformar com essa situação e entregar os pontos. Mas quando lemos no segundo livro dos Reis, no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 20, nós vemos a experiência de Josafá, e o texto conta que Josafá e todo o povo de Deus conseguiram vencer aquela crise, porque eles exercitaram a fé. E o tema da mensagem nesta noite é: enfrentando a crise em fé. Enfrentando a crise em fé. Queridos, a fé, ela é importantíssima. A fé, ela pode trazer realmente a vitória para a nossa vida, em lutas, em situações de crise, em situações complicadas, como a que nós estamos vivendo, como a que Josafá viveu. E o texto então diz que ele orou, e nós vemos em sua oração, ele reconhecendo a sua incapacidade de vencer aquela crise, mas ele também expressou em sua oração uma confiança plena, uma confiança absoluta em Deus. No versículo 12 ele pôde dizer: não temos força para enfrentar este exército que está nos atacando, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. E eu quero me dirigir a você nesta noite, que está enfrentando essa tão terrível crise, esta crise que parece roubar de você toda a esperança, parece que tem levado embora toda expectativa de solução. Eu quero hoje dizer para você, a exemplo de Josafá, nós podemos reconhecer que nossa força é pequena e parece até ser insuficiente para reagirmos, mas uma coisa nós também devemos fazer: reconhecer a soberania de Deus, colocar nele os nossos olhos e confiarmos plenamente no Senhor. Queridos, eu quero compartilhar com você qual foi o segredo da vitória na vida de Josafá e de todo o seu povo. Queridos, o rei Josafá, juntamente com a nação de Judá, eles fizeram algo e puderam vencer, e puderam ser vencedores. E eu quero então compartilhar com você o que eles fizeram para vencer esta luta, para vencer esta batalha. A primeira coisa é o que nós lemos do versículo 3 ao versículo de número 6, quando diz que ele se propôs a buscar a Deus em oração e jejum. O texto diz que, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na assembleia, de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Queridos, a exemplo do que Judá enfrentou nos dias de Josafá, eles se reuniram para um momento de busca, se reuniram presencialmente, vindo pessoas de diferentes lugares,
No nosso caso, a crise tem batido a nossa porta, a crise tem existido e nós não estamos podendo nos reunir, mas isto não nos impede de clamarmos a Deus, isto não nos impede de lançarmos mão das mesmas armas que eles então usaram para poder vencer aquela situação. Nós não estamos podendo nos reunir, mas onde estamos, separados como estamos, unidos de coração num só propósito, nós podemos buscar a Deus em oração e em jejum, como aconteceu nesta crise. Queridos, o momento em que os problemas vêm sobre nós, e muitas vezes vem como uma avalanche, vem como um terremoto trazendo medo. Queridos, e olhamos para o tamanho da crise e percebemos que os nossos recursos parecem não ser suficientes para enfrentarmos a situação. Mas hoje eu quero lembrá-lo de que a oração, de que o jejum, eles continuam sendo para nós recursos sobrenaturais. Eles se constituem em armas espirituais e que estão ou que está à nossa disposição, armas que têm estado à nossa disposição e nós podemos usá-las. Então a primeira ação de Josafá e o povo de Judá diante daquela crise sem precedente foi buscar a Deus em oração e jejum. E eu quero dizer para você, a crise tem se mostrado tão terrível em nossos dias, em nossas vidas. E essa crise parece que tem um efeito cascata, ela vai mexendo com diversas áreas, vem como que um abismo chamando o outro, mas eu quero dizer para você, Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. E se este texto aqui foi preservado, não foi preservado apenas para ficar como um relato histórico, mas certamente foi preservado para a edificação de nossa fé e para mostrar-nos que em Deus nós podemos de fato e de verdade desfrutarmos da vitória, desfrutarmos do socorro. E em segundo lugar, nós vemos Josafá confiante nas promessas de Deus, considerando a soberania de Deus. Se nós lermos a partir do versículo de número 6, nós vamos ver a oração, o registro da oração de Josafá diante de todo o seu reino, diante de todo o seu povo. Ele pôde orar a Deus e ele pôde reconhecer e considerar a soberania, o poder de Deus, e é nesta perspectiva que ele começa a sua oração, reconhecendo a soberania de Deus e também mostrando-se confiante na promessa que o Senhor havia feito a eles. E nós vemos então a partir do versículo de número 7, no versículo de número 9, no 8, eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e declaramos a ti, e clamaremos a ti em nossas angústias, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Aqui, queridos, o rei Josafá,
ele estava trazendo à sua memória a lembrança de uma promessa que Deus havia feito na inauguração do templo, nos dias de Salomão, quando o templo foi inaugurado. O próprio Deus havia então dito que os seus ouvidos estariam abertos, e todas as vezes que o povo enfrentasse uma crise, seja qual fosse a origem dela, aquele povo poderia se firmar realmente em fé, aquele povo poderia recorrer ao Senhor, e ele estaria pronto, ele estaria disposto a ouvi-los e socorrê-los. Esta foi uma promessa de Deus. E aí vemos o rei Josafá, confiante na promessa de Deus, considerando a sua soberania. E eu quero hoje dizer para você que nós não podemos deixar apagar de nossa memória tudo quanto o Senhor tem falado, tudo quanto Ele tem prometido. O Senhor Jesus tem dito que estaria conosco, Ele disse que estaria conosco todos os dias. O Senhor Jesus, Ele tem estado com a nossa vida, tem estado presente em todo o tempo, e Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é aquele que nos conduz, Ele é o nosso guia, quer seja em crise, quer seja sem crise, é o Senhor que tem tomado a nossa frente e tem nos conduzido. Josafá, ele dá passos, além de orar, ele dá passos, ele fundamenta a sua oração na promessa de Deus. Ele ora dizendo: Deus, eu estou orando, eu estou clamando a um Deus que um dia fez esta promessa. E nós precisamos ter em mente, devemos trazer sempre fresco o nosso coração, que nós somos um povo que caminhamos debaixo do cuidado, debaixo da direção, debaixo da proteção do Senhor, e nele nós encontramos paz, nele encontramos refúgio. Queridos, mas vemos aqui que Josafá, ele pôde orar desta forma, porque ele conhecia as Escrituras, ele conhecia o que Deus tinha para eles, o que Deus tinha prometido. E eu quero dizer para você, quando nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos o que Deus diz, o que Deus tem, o que Deus quer, quando nós abrimos a palavra de Deus e conhecemos o propósito de Deus para a nossa vida, todas as vezes que nós nos achegamos a Deus em oração, nós chegamos certos do que pedir, nós chegamos certos de como pedir, porque já sabemos de antemão a vontade de Deus, já sabemos de antemão o que o Senhor tem planejado. Portanto, se você não tem se apoiado nas Escrituras, se você não tem aberto a palavra de Deus e não tem estudado, dificilmente você conhecerá a fundo as promessas do Senhor, dificilmente você terá condição de se deleitar na promessa do Senhor. Então Josafá, diante da crise, mesmo apavorado, mesmo com as notícias alarmantes, ele pôde recorrer a Deus em oração, ele pôde propor um jejum, ele pôde olhar para as promessas de Deus, e nela ele se manteve firmado. Nas promessas de Deus ele esteve alicerçados. Queridos, e eu quero hoje dizer para você, esteja firme na promessa de Deus. E depois de ter orado, a terceira coisa que vemos que foi importante nesta vitória é que Josafá e todo o seu povo esteve com o coração aberto para a palavra, esteve com o coração sensível para a voz de Deus. Eles puderam ouvir o que Deus estava ministrando,
o que Deus estava trazendo ao coração deles. E a partir do versículo de número 13, a partir do versículo de número 14, nós vemos então e lemos no início, que alguém cheio da graça, cheio do Espírito de Deus, pôde trazer uma palavra de Deus em resposta às súplicas, em resposta à oração que acabara de ser feita. Então um profeta de Deus, um homem usado por Deus, pôde trazer uma palavra de Deus àqueles corações. E eu quero dizer para você que todas as vezes que nos colocamos diante de Deus e derramamos diante dele o nosso coração, e falamos sobre nossas preocupações, e falamos sobre nossas inquietações, e falamos para ele de nossas angústias, falamos com ele sobre os assuntos e tudo aquilo que tem nos apavorado. Eu quero dizer para você, Deus não fica em silêncio, Ele não se mostra indiferente, Ele tem resposta, Ele tem uma palavra para a nossa oração, Ele tem uma palavra para o nosso coração, uma resposta para a nossa súplica. E tudo que nós precisamos é ter o nosso coração aberto e sensível para ouvir e para perceber a resposta de Deus. Dá para você imaginar no pátio do templo, dá para você imaginar o movimento ao redor do templo, de pessoas vindo de diversos lugares, com um coração aflito: o que será que vai acontecer? O que vai ser de nós? Que hora será que o inimigo vai nos atacar? O que será que o inimigo vai fazer? Aquele povo, imagine o coração daquele povo tão preocupado, e vendo o seu líder maior, vendo o seu rei, clamando a Deus e suplicando a Deus e propondo para que todos os corações se voltassem a Deus. Ali estavam homens, ali estavam mulheres, ali tinha jovens, adolescentes e certamente até crianças se colocando em oração. E Deus, vendo tudo aquilo, Deus então responde, Deus então faz com que Jaaziel traz uma palavra àqueles corações tão alarmados, tão angustiados. Eu quero dizer para você, enquanto você está orando por esta causa, enquanto você está apresentando uma necessidade que está te aborrecendo, está te afligindo, quando você está colocando diante de Deus a tua necessidade, a tua petição, Deus de antemão já está trabalhando para que a resposta chegue a você, trazendo paz, trazendo realmente a convicção de que Ele está no controle. Você não está sozinho, a responsabilidade não é só tua, você não é responsável só, Ele está com você, queridos. E a palavra de Deus, quando trazida ao coração do rei, quando trazida ao coração do povo, os leva então a um outro passo, que o Senhor também deseja que demos em meio a esta crise. Os corações tomados pelo medo, aquelas pessoas tomadas pelo sentimento de insegurança, aquelas pessoas que estavam tão alarmadas com as últimas notícias, falando dos exércitos que haviam se unido para destruí-los. Aquelas pessoas agora, motivadas pelo seu líder, se põem a buscar a Deus em oração e jejum. Aquelas pessoas agora têm condição realmente de ouvir de Deus a sua resposta, de ouvir de Deus a sua palavra. E ao ouvir a palavra de Deus, o medo parece que vai saindo e dando lugar realmente a uma convicção do socorro, da presença e da vitória de Deus. E o medo agora é vencido, e eles agora começam a usar uma arma
tão poderosa, arma essa que o inimigo não conhecia. O inimigo tinha em mãos armas tão, humanamente falando, eficazes, armas que parecia ser tão potentes, mas o povo de Deus, quando se volta para Deus, eles passam a descobrir e redescobrir armas muito mais eficazes, muito mais poderosas. Eles começam então a olhar e começam a ver que tem à disposição deles armas que, se fossem usadas, poderia trazer realmente a vitória que eles estavam precisando. E se você ler do versículo 20 em diante, você vai perceber qual foi a estratégia. E o texto diz assim, que de madrugada partiram para o deserto de Tecoa, e quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele e vocês terão vitória. Parece que Josafá estava dizendo: olha, considere aquilo que o Senhor tem falado, considere aquilo que já Aziel trouxe para nós como mensagem de Deus para o nosso coração. Não esqueçam as promessas de Deus sobre nós, não esqueçam da palavra de Deus sobre nós. Considere tudo isso, coloque o coração, coloque a sua confiança nisso e teremos vitória. E aí o texto diz que Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando. E sabe qual era a letra da canção? Deem graças ao Senhor, pois seu amor dura para sempre. Queridos, em meio à crise, em meio às preocupações, a proposta olha, gente, cante, louve ao Senhor, considere a bondade do Senhor, seja gratos pelo seu amor, sejam gratos ao Senhor pelo seu amor que dura para todo o sempre. Queridos, em meio a essa crise, você já parou para agradecer a Deus pelo amor dele para com a sua vida, pelo amor dele para com a sua casa? E eu quero te lembrar, lutas, problemas, dificuldades, não significa que Deus não nos ama. Enfermidades não significa que Deus não nos ama. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, no capítulo de número 11, uma família estava vivendo um contexto de uma luta com enfermidade. Jesus não estava ali naquela aldeia, mas o recado que ele recebe é: Lázaro, o teu amigo, Lázaro, a quem você ama, está enfermo. Então eu quero lembrá-lo de que lutas, crises, não significa que não somos amados. Portanto, seja no meio da crise, seja no meio do problema, qual for ele, considere que você continua sendo amado por Deus e seja grato por este amor de Deus. Amor este que foi revelado para nós na pessoa de Jesus Cristo, e nós precisamos sempre ter em mente, sermos gratos pelo amor imensurável, incondicional de Deus para conosco. E eles começaram a cantar, e eles começaram a louvar a Deus. E este não é o único texto da Bíblia que nos mostra pessoas, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante de uma severa tribulação, cantando e louvando a Deus. Quando você olha para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, você vai ver os apóstolos de Jesus Cristo, você vai ver Paulo e Silas tendo sido perseguidos, eles são encarcerados, eles são açoitados, e naquele contexto todo, eles ainda acham motivos para cantar e orar ao Senhor. E eu quero com isso dizer para você, queridos, que o medo do seu coração, ele possa realmente ser superado, à medida que você entenda que
que o teu louvor a Deus independe da circunstância e da situação. Queridos, quando o povo de Deus clamou, quando o povo de Deus considerou realmente a soberania de Deus, a promessa de Deus sobre eles, quando o povo de Deus ouve a palavra que Deus traz através de Jaziel, eles então puderam ver os motivos que eles tinham para louvar a Deus. E quando eles tiveram esta ação, o inimigo foi derrotado, a batalha foi vencida e eles puderam ter vitória. A crise pode ser invencível aos nossos olhos, mas eu quero dizer para você, quando nós recorremos à arma da fé, da ação, do jejum, quando nós consideramos a palavra de Deus, a promessa de Deus para as nossas vidas, nós deixamos de olhar as circunstâncias à nossa volta, ao nosso redor, nós focamos em Deus, focamos no seu amor, focamos na sua palavra, focamos na sua promessa, e nisto nós temos vitória. Com isto eu quero dizer para você, a exemplo de Josafá, enfrentemos esta crise em fé. Enfrentemos esta crise. E eu estou falando num momento de pandemia, mas esta não é a única crise da qual nós estamos aí sujeitos a enfrentar. Toda e qualquer crise que possa vir assolar a tua vida, você pode, a exemplo de Josafá, se voltar a Deus em oração, jejum, considerando a soberania de Deus, considerando a promessa de Deus sobre a tua vida, tendo o coração aberto, sensível para ouvir o que Deus tem para falar com você. E ao invés de ficar alarmado, comece a cantar a bondade, comece a dar graças pelo amor do Senhor para com você e para com a tua casa. E nisto você vai ver Deus agindo em teu favor e a vitória é certa. Eu quero orar com você agora, agradecendo a Deus pela sua palavra, pela sua presença conosco, agradecendo-o, porque seja qual for a situação, nós não estamos sozinhos. Podemos clamar, e a palavra dele sempre vem ao nosso encontro, como foi naqueles dias. Jaziel diz: Josafá e povo, a palavra que Deus manda dizer é: não temam, porque esta batalha não é de vocês, Deus vai batalhar por vocês. E eu quero trazer esta palavra ao teu coração. Deus está com você, Ele batalha com você, Ele batalha por você, e por esta razão a vitória é mais do que certa. Oremos. Querido Pai, queremos te agradecer pelo teu amor este que nos constrange, é um amor realmente tão especial para com as nossas vidas, amor este que nos fora revelado de uma forma tão especial, na pessoa de Jesus Cristo, teu Filho, enviado para morrer em meu lugar, dando-me acesso à tua presença, dando-me a bênção de viver a eternidade na tua presença, desfrutando, Senhor, do teu amor. Somos tão gratos por isto. Senhor, em meio a esta luta, em meio a esta crise, nós entendemos que os seus propósitos, nós entendemos que os seus planos são maiores, são melhores, e nenhuma, Deus, destas lutas, nenhuma destas dificuldades poderá ofuscar o que o Senhor tem para nós.
Portanto, Senhor, esta pessoa que está do outro lado da tela, orando comigo, Senhor, que ela possa sentir a Tua graça, a Tua presença com ela, ó Deus, o Teu amor envolvendo. Senhor, que ela possa sentir realmente o medo, Senhor, indo embora, e a Tua paz se estabelecendo, a alegria do Senhor sendo, ó Deus, se estabelecendo. Senhor, que destes lábios possa sair palavras de louvor, palavras de adoração, canções que reconheçam a Tua soberania, o Teu poder, que reconheçam o Teu amor, Deus, e que nisto este medo seja dissipado, a Tua bênção seja estabelecida e a vitória chegue para a glória do Teu nome e para a alegria deste coração. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Queridos, que o Eterno continue abençoando a sua vida, continue conosco no decorrer desta semana, acompanhando-nos pelo Instagram, pelo Facebook, nos acompanhando também pelo YouTube, ouvindo esta e outras mensagens. Desta forma podemos estar juntos. Que Deus te abençoe, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito seja com a tua vida, hoje e para todo sempre. Amém.